Se hoje eu acabo com compacidade, que a gente viu compacidade via convergência, mas tem outras formas, né? Vocês sabem como que alguma dessas outras formas aparecem. Então, ainda é a seção 1, 2, 3. Aí, só para ficar bonitinho, eu vou até fazer um subtítulo: coberturas por abertos. Compacidade via abertos, pronto. Compacidade via abertos e outras coisas. Então, que é a caracterização clássica de compacidade, que vem do Hein, Borel, Lebesgue lá, toda cobertura por abertos tem subcobertura finita. Então, para a gente chegar nisso, só para ficar bem explicadinho, né? Uma cobertura aberta ou por abertos, depende da pressa, né? Às vezes a gente fala, pega uma cobertura aberta, pega uma cobertura por abertos. Qual dos dois? O que o tempo permitir. Uma cobertura aberta para um espaço topológico é uma família de abertos do espaço cuja reunião é o espaço. Então, é um U contido na topologia, tal que X é igual à união do U. Essencialmente isso, uma cobertura aberta. Esse aqui é o tal, é o T da topologia, né? Então, uma família de abertos, isso aqui. Uma subcobertura de uma cobertura U é um subconjunto V contido em U, que ainda é cobertura. Só para deixar bonitinho, eu quase nunca defino isso, que ainda é cobertura. Tá? E aí a gente vai chegar já na definição. Para chegar na definição, vou fazer um lema. Isso. Vocês veem que o período vai avançando e as minhas habilidades de memória vão acabando. Agora minha colinha já está aqui. Ah, chegou. Sua mochila está aberta, parece. Bom, eu fiquei enrolando, eu só defini o que é cobertura aberta. Então, nada novo sob o sol. Então, para o que a gente vai fazer, que a gente quer chegar na caracterização de compacidade via aberta, eu vou fazer esse lema aqui. Então, se X é um espaço topológico, e U é um ultrafiltro em X, é ultrafiltro em X. Então, o limite do ultrafiltro, que são os pontos para onde o ultrafiltro converge, é igual à interseção dos fechos das coisas que pertencem ao ultrafiltro, que é igual à interseção
disso aqui, F pertence a U, tal que F é fechado. Então, uma caracterização do que é o conjunto dos pontos para os quais um ultrafiltro converge. Então, assim, veja que esse aqui, tipo, você pegar a interseção de todos os subconjuntos fechados que pertencem ao ultrafiltro, vai ser a mesma coisa que você pegar a interseção dos fechos das coisas que pertencem ao ultrafiltro, porque o ultrafiltro ele é fechado para cima, ele é fechado por inclusão. Então, isso aqui acontece, ó. Como U é fechado para cima, esses dois conjuntos aqui são iguais. F pertence a U, então aqui F é fechado. E o conjunto dos fechos das coisas que pertencem a U, esses dois conjuntos são iguais. Se eu pego um cara que está no ultrafiltro que é fechado, se eu passo o fecho dele é ele mesmo, então esse cara está aqui, ele é o A fecho de alguém, porque ele é seu próprio fecho. E se eu pego alguém no ultrafiltro, se eu pego o fecho de alguém que está no ultrafiltro, o fecho é fechado. Então, esse A fecho é alguém que apareceu aqui. Então, como... Não, isso aqui nem não é porque ele é fechado para cima, não. Ué, mas você está usando pelo A, está constituído no fecho de A. Como o Azinho está no I é fechado para cima, o fecho está... Ah, não, tá certo. É isso mesmo, eu estou usando... Sexta-feira. Eu estou usando que se eu pego um cara que está aqui, o fecho disso vai pertencer, verdade. Obrigado. Então, essa inclusão vale sempre. Essa aqui está usando... Por que esse A fecho é alguém que está no U? Essa inclusão eu uso o fato de que é filtro. Essa aqui sempre. Essa aqui eu estou usando o fato de que é filtro. Sexta-feira, obrigado. O cérebro já derreteu. Então a gente não precisa se preocupar com isso aqui, a gente só precisa se preocupar com essa, ou esse contido nele, com o que envolve esse lado. Para fazer isso, a gente faz contrapositivo. Para fazer isso, para o restante, toma um xizinho que não é limite do ultrafiltro. Para isso aqui, nada. Aqui vai precisar. Porque, para dizer que converge sem ser ultrafiltro, a interseção dos fechos dos elementos de um filtro dá o conjunto dos pontos aderentes do filtro. Não vão ser necessariamente os limites, tá? Digamos assim, se esse U fosse só um filtro, aí quando eu faço isso aqui, A pertencente a F, um xizinho vai pertencer aqui, C e somente C existe um ultrafiltro. Eu não sei escrever, existe ultrafiltro, tal que o F está contido em U, e esse U converge para o xizinho. Então, estou pegando a aderência do filtro, são coisas que
esse filtro poderia convergir. Quando é ultrafiltro, a convergência é explícita. Então, se a gente provasse esse aqui sairia porque o filtro o ultrafiltro é maximal, então sairia automático. Só que a gente só vai precisar para ultrafiltro mesmo. Tudo bem? Tá. Então, se a gente pega um X que não pertence ao limite do U, então isso significa que o filtro de vizinhanças do X, do X'inho, não está contido no ultrafiltro. Porque convergir num espaço topológico é conter o filtro de vizinhanças. O filtro contém um filtro de vizinhanças. Se não contém, logo, existe um V, uma vizinhança do X'inho, tal que esse V não pertence a outro filtro. Certo? Tudo bem? Era para esse. Ah, sim, mas que eu tinha falado sim. Não, elas na verdade não precisa nem ser filtro, basta ser uma família fechada para cima. Tem um nome para isso, família monótona, eu acho. É só uma família crescente, foi. Ok. Então, se o X não é limite, então tem uma vizinhança do X'inho que não pertence a ultrafiltro, mas U é ultrafiltro. A gente já está na lista para entregar uma das caracterizações de ultrafiltro, se alguém não pertence, o complementar pertence. Então, aqui eu posso dizer mais, na verdade, tá? Existe Vx aberto. Porque como eu estou pegando o filtro de vizinhanças, esse V é uma vizinhança do X. Mas então tem um aberto que tem o X'inho e está dentro desse V. Esse aberto não poderia estar no ultrafiltro, porque senão o V estaria. Então eu posso supor que esse cara é aberto desde o começo. Beleza? Agora, então, ok, certo. Ora, como diria Olavo de Carvalho, ora porra. Eu sempre gosto de lembrar que o Olavo de Carvalho morreu. O meu dia melhora, assim, automaticamente. Ora, F igual a X menos V é um pertencente a U, é um fechado no ultrafiltro. Eu desisti do azul. É um fechado no ultrafiltro tal que X'zinho não pertence a esse fechado. Isto é, X não pertence à interseção dos F's, tais que F pertence a U, F fechado. Então, peguei alguém que não está aqui, mostrei que não está aqui. Só que se você pega alguém que não está aqui, é porque tem um fechado, que se o X'inho não está aqui, é porque tem um fechado que está no ultrafiltro, tá, o pontinho não pertence a esse fechado. O complementar deste fechado é um aberto que tem um X'inho e que não pode estar no ultrafiltro. Então, isso aqui que eu fiz indo, eu faço voltando. A volta é análoga. E, portanto, a gente chega que se alguém não está aqui, então são equivalentes. Vejam que aqui a gente precisou usar que é ultrafiltro. Porque eu estou usando aquela caracterização de que se alguém não está no ultrafiltro, então o complementar dele está. É essa passagem sutil
permite garantir que vai ser de fato o limite, não só a aderência. Tá? Mas beleza, a gente só precisa dessa caracterização. Que aí agora a gente tem o teorema para caracterizar todas as principais formas de compacidade. Tipo, certamente não são as únicas. Eu lembro que tinha um exercício num livro de topologia geral que chama ACP Theory Problem Book. Tem 500 problemas de topologia geral com 500 soluções. Ele ensina topologia geral via exercícios. Então ele dá as definições iniciais e vai fazendo os exercícios assim. Hã? Tipo, esse é o volume 1, com 500. Tem outros 4 volumes. É de um cara chamado Kachuk. Muito bom esse cara. E aí, na parte de compacidade, tem um exercício lá que, se não me engano, tem umas 15 equivalências de compacidade para espaço topológico em geral, assim. E nem tem todas. Tipo, essa que eu vou falar depois dessa, não tá entre essas 15. Mas tá, vamos lá. Para X espaço topológico, são equivalentes. Primeiro, X é compacto na nossa definição via convergência. X é compacto. Segundo, todo filtro próprio tem ponto aderente. Eu acabei não definindo, só dando ficou definido em azul ali, mas ponto aderente é simplesmente dizer que X pertence à interseção dos fechos das coisas que não é um ponto aderente. Todo filtro próprio tem ponto aderente. Isso, é um ponto que satisfaz isso aqui. A terceira condição é se F é uma família, sempre que F é uma família de fechados com a propriedade da interseção finita, a interseção da família toda tem que ser diferente de vazio. E a quarta condição, toda cobertura aberta tem subcobertura finita. Compacto pra gente é todo filtro próprio está contido num ultrafiltro que converge. E aí isso, se você preferir, pode usar que todo ultrafiltro converge, que fica automático com o lema do ultrafiltro. É equivalente. É equivalente. Mas você pode pensar aqui que todo ultrafiltro é bem mais econômico de falar. Todo ultrafiltro converge. Agora, de um ponto de vista de fundamentos, a melhor definição é essa. Toda cobertura aberta tem subcobertura finita, porque ela implica todas. E as voltas, por exemplo, para você mostrar que isso é equivalente a todo ultrafiltro converge, você vai precisar usar o axioma da escolha. Então, às vezes você... Ou pelo menos lema do ultrafiltro.
Você vai precisar usar coisa pesada em algum sentido. Então, a que acarreta todas as coisas boas sempre é essa. Mas se a gente está usando o axioma da escolha como quem lava as mãos, assim, virou vírgula pra gente, não tem por que a gente se preocupar. Então, a gente definiu assim. Mas, não, eu não quero, eu quero tomar cuidado para não usar escolha, não usar lema de ultrafiltro, só quero que seja tudo bem construtivo. Então, tenta usar essa aqui. Essa aqui é melhor. Tá, então... Oi, não estou dizendo qual é, mas ela é... Como... Foi construtivo num sentido de que eu não estou usando o axioma da escolha. Foi mais isso. Mas, por exemplo, para provar que o intervalo fechado limitado e limitado é compacto, o intervalo da reta, usando essa aqui, você não precisa usar axioma da escolha. Você usa a propriedade supremo, que também ela está te dando... Propriedade suprema é uma coisa não construtiva, né? Ele só fala que existe o supremo, aquela coisa assim. Mas você não precisa fazer escolhas arbitrárias na sua... Você consegue fazer aquela demonstração só em ZF, sem usar axioma da escolha. Você consegue fazer ela usando supremos e coisinhas, você consegue fazer uma demonstração honesta. Mas não você estranha porque você está usando uma coisa não construtiva. Sim, é uma coisa não construtiva, mas ainda... É porque, tipo... O pessoal encrenca muito com o axioma da escolha, mas o axioma da escolha não é o problema. O problema é o axioma do infinito. O problema, as patologias que aparecem não são culpa da escolha, são culpa de... Beleza, vamos fingir que infinito é razoável. O axioma da escolha ele só fala, olha, é infinito, mas ele é parecido com os finitos. Eu consigo fazer escolhas como se fossem infinitas. Então é um comprometimento que você faz para lidar com coisas infinitas. Mas, de fato... Enfim, isso é conversa para um barzinho, alguma coisa. Um hashtag sextou, uma coisa assim. Vamos lá. 1 implica 2, demonstração. Eu acho que eu estou voltando à memória, sem ter que colar. Eu sei que todo ultrafiltro converge. Quero mostrar que todo filtro próprio tem ponto aderente. E eu tenho aquele lema. Então, a gente consegue juntar essas duas coisas. Então, para 1 implica 2, dado F filtro próprio, a gente quer mostrar que essa coisa aqui é diferente de vazio. A gente quer mostrar que tem um ponto aderente, um ponto que satisfaz isso. Mas eu sei que existe um ultrafiltro que contém o F. Eu sei que tem por causa do lema do ultrafiltro. Consigo estender esse cara, tudo bem? Só que se eu agora fizer a interseção de todos os carinhas As que pertencem ao ultrafiltro, aqui eu estou interceptando mais gente do que aqui. Então, todos esses caras que eu estou interceptando aqui, eu já estou interceptando aqui, mas aqui eu estou interceptando mais. Então, certamente, se alguém está aqui, então está aqui, tem essa inclusão. Só que isso, pelo lema, é o limite do ultrafiltro. E pela hipótese, o espaço é compacto, essa coisa converge. Então, isso aqui é diferente de vazio. Então, tem uma coisa de não vazia aqui dentro. Acabou. Foi. Tudo bem? Tá. Para o 2 implica 3,
a gente vai pegar que se uma família de fechados tem a propriedade da interseção finita, então a interseção de todos os caras da família é não vazia. Isso aqui, só para quem está vendo isso pela primeira vez, talvez todo mundo já tenha visto, mas isso aqui é generalização dos intervalos encaixantes. Aquele argumento na reta. É que, quando você fala em intervalos encaixantes, você está pensando só em sequências enumeráveis de intervalos, né? Mas aqui, como é uma família qualquer, você não consegue mais indexar nos naturais, para falar desses finitos. Então, você pede que qualquer interseção finita é não vazia. Ah, sim, é compacto. Exato. Mas convém eu dizer, X é compacto. Eu só falei, eu não escrevi. Pronto. Então, essa 3 é uma generalização dos intervalos encaixantes na reta, o argumento que você faz nos compactos lá. Então, se eu começo com uma família assim, a ideia é o quê? Eu sei que se eu tiver um filtro próprio, vai ter um ponto aderente. Mas se eu tenho uma família com a propriedade de interseção finita, posso fechar ela para cima e ganho um filtro. Então, se F é família de fechados com a PIF, então existe filtro próprio. Você pega o filtro gerado para cima, o coisinha com a setinha, mas não importa que seja ele, vai ter um. Existe filtro próprio G que contém F. Mas se agora você faz a interseção das coisas que pertencem a F, e você faz a interseção do fecho das coisas que pertencem a G, esses caras são fechados. E esse G contém F. Então, aqui no meio dessas interseções que estão rolando, eu já estou interceptando essa galera toda. Então, isso aqui também está contido aqui dentro. Estou supondo que tem ponto aderente, então tem alguém aqui dentro. Então, esse aqui sai pela hipótese 2. É bem parecido. Tipo, é quase a mesma coisa. Inclusive, para essa matéria, se eu tivesse planejado um pouco mais essa aula, eu teria pulado direto do X é compacto para essa da PIF. Porque no texto faz sentido isso, porque eu vou usar ponto aderente e outras coisas depois. Pra gente não, eu só estou fazendo um passeio, eu podia ter feito direto, desculpa. Porque para usar direto o 1, né, bastava eu pegar esse filtro próprio e agora estender para um ultrafiltro. Pronto. Então, mas foi. Tudo bem? Tá. 3 implica 4. Três implica 4. Essa é clássica, é onde parte da mágica acontece. Que essas aqui elas são muito intrinsecamente equivalentes, assim. Porque se você pega a ideia de uma cobertura aberta e dualiza o que você está dizendo que é a cobertura ser aberta, você vai ganhar uma família de fechados que a interseção é vazia. Então, nota o seguinte. Então, note que se U é cobertura aberta para X1, então quando você faz,
sei lá, vai ficar muito cacofônico eu escrever C de U para os complementares. Eu vou escrever alguma outra coisa. F de U, pronto. F de U igual os x menos U, tal que U pertence ao Uzão. Isso aqui é família de fechados tal que a interseção das coisas aqui dentro é vazia. Essencialmente, De Morgan, né? Você tá com coloca como comentário aí, você tá com x igual à união dos U's. Ellen vai assistir isso, tá? Deixa eu colocar assim. União dos V's com V pertencente a U. Tá um pouco melhor. É muito U, velho. Tipo, muito U em contextos diferentes. Se eu tenho isso, então quando eu faço o passo complementar, x menos x, aqui vai dar vazio. Só que desse lado eu vou ficar com... A gente faz x menos o que está aqui, eu faço x menos o que está aqui. Isso aqui vira interseção do x menos v com v pertencente a U. Só que isso eu estou simplesmente escrevendo quem é o f de U. Então, eu estou simplesmente fazendo interseção das coisas que pertencem a esse f de U. Então, uma cobertura por abertos induz para mim uma família de fechados cuja interseção é vazia. Agora, e vale a volta, se eu tiver uma família de fechados cuja interseção é vazia, então o complementar desses fechados me dá uma cobertura aberta. Mas aí agora o que acontece? Se você está assumindo 3... 3 é você assumir que sempre que uma família de fechados tem a PIF, ou seja, a interseção de quaisquer finitos é não vazia, a interseção de tudo é não vazia. Na contrapositiva, se eu tenho uma família de fechados que a interseção é vazia, é porque já tinham finitos lá dentro que fez tudo dar vazio. Na contrapositiva, vamos em slow motion. Ter a propriedade de interseção finita é para quaisquer F1, F2, Fn finitos aqui dentro, a interseção é não vazia. Então esse 3 é um símbolo entre si. Se a interseção não vazia, se a interseção é não vazia, então... Não, se a interseção é não vazia, tem que ter a propriedade de interseção finita, porque... Ah, sim, Não, sexta-feira, relaxa. A sexta-feira não é... A sexta-feira é um evento global, ela não é sexta-feira só para mim. Talvez semi-global, né? Em alguns lugares não é sexta-feira. Já foi. É sábado, né? Em alguns lugares já. A gente está no futuro? Tem lugar que é quinta. Tem lugar, então a gente está no futuro. Tá, legal, ok. Brasil, país do futuro. Então, se eu estou assumindo essa implicação, sempre que eu tenho uma família de fechados com a propriedade de interseção finita, então a interseção de todos os fechados na família é não vazia, significa que se uma família de fechados teve interseção vazia, é porque tem uma quantidade finita de testemunhas lá dentro que a interseção já estava dando vazia. Tá claro? Deu para... Assumindo 3, então, uma vez que a gente pegou uma cobertura por abertos, o fato de interseção dessa família ser vazia garante finitos caras aqui dentro
Então, eu vou ter o 1, o 0 até o n pertencentes a U, tais que quando você faz a interseção desses complementares, J menor ou igual que N, quando você intercepta esses caras, já deu vazio. Só que, de novo, eu estou com uma família de fechados que a interseção está dando vazio. Então, se eu passo o complementar de volta, é porque esses caras cobriram o espaço. Logo, X é igual à união, vou chamar de V, V0, Vn, é a união dessas coisas. Porque se eu passo o complemento, faço complementar de novo, tipo x menos isso é igual a x menos isso. X menos vazio é x. X menos essa interseção é a união de x menos VJ, que dá o VJ. Então, foi. Consegui minha cobertura, minha subcobertura finita. Ok? Agora, 4 implica 1. Preguiça de pensar, pera. Eu vou ter que pensar mais daqui a pouco. Que vergonha. Eu não precisava ter colado, mas tudo bem. De novo a gente vai usar o lema para ficar facinho. Realmente o lema foi bom no texto, não me arrependo de ter feito o lema. 4 implica 1. Então eu sei que toda cobertura aberta tem subcobertura finita. Quero mostrar que todo ultrafiltro converge. Vamos pela contrapositiva. Pela contrapositiva, suponha que U é ultrafiltro que não converge. Suponha que o espaço não é compacto, então tem um ultrafiltro que não converge. Beleza? Isso é dizer que limite do meu ultrafiltro é vazio. Certo? Só que isso a gente viu pelo lema, é a interseção dos fechados que estão no ultrafiltro Então eu estou com uma família de fechados que a interseção está dando vazio. Então se agora a gente fizer fazendo eu ia chamar de novo de C por causa de cobertura de U, mas aí ia dar ruim. Vamos chamar de A do ultrafiltro, a família das coisas que são da forma X menos F, tal que F pertence a U e F é fechado. Então eu estou fazendo o complementar desses fechados que apareceram aqui na interseção, tudo bem? Isso é uma cobertura por abertas. Então, A de U é cobertura aberta. Porque, mesmo truque que a gente fez aqui. Se eu passo o complementar aqui, vai ser o complementar do vazio, que é todo mundo. Isso aqui vira a união dessas coisas que são abertas. É uma cobertura aberta. Agora,
ocorre que essa porcaria dessa cobertura não tem subcobertura finita. Porque essa é a coisa, porque é ultrafiltro. Essa é a sacada. Porque veja, se tivesse digamos que fosse x igual a, eu estou pegando um complementar de coisas assim, x igual a x menos F1, F0, perdão, unido x menos F. Imagina que a gente está com uma coisa assim, certo? O que acontece? X sempre pertence a qualquer filtro. Em particular, pertence a ultrafiltro. Essa sua balançada de cabeça foi tipo, tá, entendi. Tipo, essa coisa, então isso aqui pertence a ultrafiltro. Só que isso é uma união finita de coisas que pertencem a ultrafiltro. Tem uma outra condição naquela caracterização de ultrafiltro que fala que para ser ultrafiltro, se eu tiver a união B pertencente a ultrafiltro, então ou A pertence ou B pertence. Né? Então, eu tenho uma união finita. Ou esse pertence, ou a união dos outros pertence. Se esse pertencer, ferrou. Porque eu estou dizendo que isso aqui é o complementar de uma coisa que pertencia. Então, esse não podia pertencer. Ah, mas então os outros. Recai. Você vai chegar em alguma contradição em algum momento. Então, o problema é você supor que tem uma subcobertura finita. Não pode ter. O que contraria o fato de U ser ultrafiltro. Pois algum x menos fi teria que pertencer a ultrafiltro, mas fi pertence a ultrafiltro. Fudeu. Em outras palavras, é isso, fudeu. Então, temos agora tanto a caracterização clássica de compacidade, quanto a caracterização via convergência. Aí, se fosse um curso, se eu estivesse fazendo um topologia 1, não 2, agora a gente ia ver consequências de compacidade, imagem contínua de compacto a compacto. Você pode fazer usando agora esse da cobertura por abertos, que fica muito fácil, fica bonitinho. Você pega uma cobertura no contradomínio, puxa para a imagem. Isso vai dar uma cobertura no domínio que é compacto, então vai ter uma subcobertura finita, você volta, olha, a imagem contínua de compacto é compacto, e tirar um montão de coisa. Isso vai ficar como exercício para a segunda parte. Essas caracterizaçõezinhas. Ver que intervalo fechado ilimitado é compacto, essas coisas deixa para a lista de exercícios. Eu vou agora pular no texto. Tem um exercício, tem um exemplo aqui que em particular o Tiago vai gostar muito, que é aquela topologia do espectro. Ela sempre é compacta. Vou colocar na lista de exercícios, vou colocar o nome dele, inclusive, que tipo, é para ele esse exercício, que ele gosta de álgebra, né? Ela sai muito fácil usando caracterização via fechados, né? Mas eu vou agora, em vez de fazer essas coisinhas, eu vou pular no texto, para quem for acompanhar,
A gente estava na subseção 1, 2, 3. Por coincidência, não foi intencional, agora a gente vai para 3, 2, 1. Foi coincidência, juro. Que é no capítulo que fala sobre propriedades de recobrimento. Então, compacidade, Lindelof, essas coisas. E aí, a caracterização que eu vou tirar está nela. Que é uma caracterização pouco conhecida. Quem me vendeu essa caracterização foi um professor de geometria, Carlos Grossi, lá do ICMC. Teve uma palestra, estava tendo seminários lá de qualificação, uma coisa assim. Ele fez uma pergunta para alguém, aí no intervalo eu fui indagar ele e ele me veio com uma historinha de que, ele contando a seguinte a anedota. Depois eu descobri que a anedota não era dele, era de um livro de filosofia. Que imagina que você vai... Ele adaptou para matemática, mas imagina que você vai num mundo onde as únicas coisas que são... tudo é cinza, tudo é em escala de cinza. Exceto as esferas. Nesse mundo, quando você vê esferas e quadrados, esferas e cubos. Cubos são azuis, esferas são vermelhas. O resto tudo é em escala de cinza. Então, nesse mundo você não tem outras coisas que... Tudo que tem cor azul eu falei o que? Era o cubo? Tudo que tem cor azul é cubo, e se é cubo tem cor azul, tipo, é equivalente. É a mesma coisa com vermelho. Vermelho esfera, esfera vermelho. Você pegou uma pedra cinza, começou a esculpir numa esfera, ela automaticamente fica vermelha. Então, o que acontece é que nesse mundo você não precisa você não cria a palavra para esfera e para vermelho, porque é uma coisa só. Nesse mundo, os conceitos surgiram juntos, assim como o cubo e o azul. Só que você não é desse mundo. Aí você chega lá e tira da sua mochila uma esfera que é azul e tira também um cubo que é vermelho. As pessoas vão ficar em choque, elas não vão saber como dar nome para aquilo, aquela coisa. Agora, o legal da história do Grossi é que ele fez isso e falou o seguinte: ser finito pra gente por muito tempo era algo como uma esfera vermelha. Tipo. A gente via isso como um conceito atômico. Você não tem por que separar. Só que se você para e pensa, isso é você juntar compacto e discreto. Duas coisas. Ser finito é ser compacto e discreto. Então, isso aqui não é um conceito atômico. E aí, nessa historinha, ele me apresentou essa caracterização que eu vou falar para vocês. Assim. Tem toda uma história bonitinha de como eu conheci mesmo. Enfim. Beijo, Grossi. Vai pro YouTube, vai que ele vê, né? Saudades. Então, o que eu vou fazer para vocês é o seguinte teorema. Teorema. Eu acho que o nome da pessoa que provou esse negócio é isso aqui. Acho que isso é polonês. Não duvido que o acento seja no W. Mas eu não sei exatamente. Rolka, alguma coisa assim. É dos anos 40 esse negócio. Então, para X espaço topológico, são equivalentes. Primeiro, você dizer que X é compacto, e agora a gente vai usar a caracterização clássica de compacidade. E a outra é, para todo Y, para todo espaço Y, a projeção na coordenada Y é a projeção que faz isso.
é fechada. Isso se conecta com a história dele porque ele estava tentando vender para a gente a ideia de que essa é a caracterização certa de compacidade. Porque ela, em algum sentido, é uma caracterização que tem um apelo mais categorial. Você está definindo o que significa ser compacto em termos de como o espaço se comporta com os outros espaços na categoria. E aí, de fato, por muito tempo a demonstração que eu conhecia disso aqui era de um artigo de um categorista, mas aí depois eu vi que tinha outras formas de fazer mais simples. Mas a prova tem um lado que é tranquilo, esse lado aqui, o 1 implica 2, é ok, já vou explicar por quê, mas a mágica acontece no 2 implica 1. Porque assim, você quer mostrar que a projeção é fechada, não tem muita coisa que você possa fazer. Que você pega um fechado aqui dentro, então, dado F contido em X cartesiano Y fechado, você quer mostrar que a projeção na segunda coordenada é fechada. E aí, se você quer mostrar que isso aqui é fechado, você quer mostrar que isso é igual ao próprio fecho. E aí você vai, aos poucos, você vai chegando, você vai perceber um certo momento onde vai aparecer uma cobertura por abertos de modo natural. Só não é muito óbvio nas sextas-feiras, mas... exatamente. Você faz como? Se você pega Y fora da projeção, então significa que para todo X, para todo parzinho que você pegar assim, para todo Z que você pega no fechado, a projeção na segunda coordenada desse Zzinho não é o Y. Para todo cara que você pega no fechado, isso aqui acontece. Só que, em particular, isso está te dizendo outra coisa. Em particular, se você pega xzinho que pertence a xão, o x com esse y não pode pertencer ao f. Porque a segunda coordenada disso é justamente o y que eu estou falando, que não é segunda coordenada de ninguém no f. Então, se eu coloquei o y como segunda coordenada, esse par não pode estar no f. Faz sentido, né? Tudo bem? Só que aí agora esse cara é fechado. Se o f é fechado, o complementar é aberto. O f é fechado. O f é fechado. Então, como Fão é fechado, existem abertinhos AX contido em Xão, BX contido em Yzão, tal que o XY pertence ao AX cartesiano BX
E esse AX cartesiano BX está todo contido no x menos no xzão cartesiano yzão menos f. O que eu estou usando? Estou usando que o complementar do f é aberto. Então, se eu peguei um ponto que está no complementar, é porque tem um aberto básico, que é um retângulo, todo em volta do pontinho, e ele está todo dentro do complementar, porque o complementar é aberto. De novo, faz sentido, né? Só que aí, acabou. Por quê? Aí eu vou deixar como exercício, mas acabou porque se tá para cada xzinho no xão, você pegou um aberto. Então, A igual a AX com xzinho pertencente a xão, isso aqui é cobertura aberta. Para o xão que é compacto. É cobertura aberta para xão. Xão é compacto. Então, xão é igual a união de certos AXinhos finitos AXinhos. Certo? A graça é que o Y pertence à interseção dos B's correspondentes. Porque para cada AX tinha um BX no Y. Aí agora eu consegui pegar finitos aqui. Esses finitos, cada um deles tem um Y. Só que como eu estou interceptando finitos, isso aqui é aberto em Y. É aberto em Y. Aí agora isso encerra, porque com isso a gente vai mostrar que o complementar disso é aberto. Que a gente pegou um cara que não está aqui. Agora, a afirmação é que essa coisa está toda contida no complementar da projeção. E aí ó, pega por que isso acontece, né? Pega um infeliz aqui. É um W que está em todos esses BXs, certo? Se esse W não estivesse no complementar, ele estaria na projeção do fechado. Então existiria... Eu ia deixar como exercício, mas acabei fazendo, que é tão bonitinho. Se o W pertencesse à projeção, então, para algum xzinho pertencente a xão, o xy pertence ao f. Até aqui está acompanhável? W. Y igual a W. Só agora. Tá. XW em F. Só que esse X, por estar no xão, ele tem que estar em algum desses caras. Xzinho pertence a AXI para algum I. Só que o W pertence a BXI para todo I. Então, para esse algum que o xzinho pertence, o W certamente pertence. Mas W
pertence a esse BXI. Logo, fodeu. Porque você está com XW, por um lado isso pertence a F, por outro isso pertence ao AXI, cartesiano BXI, e isso foi tomado de tal forma que não estava no F. Então, uma coisa que está no F não está. Então, como eu disse, é ok. É a única coisa que você... o que eu vou fazer? Se te trancam numa sala, sai daqui depois você mostrar que essa porra dessa projeção é fechada. Em algum momento você vai falar, eu vou mostrar que o complementar é aberto. Em algum momento você vai tentar fazer isso. Aí você vai pegar alguém que não está na projeção. Vai ser, é verdade, para todo X está aqui, não está no fechado. Ah, mas aí eu consigo retângulos. Ah, mas esses retângulos estão dependendo do ponto X que eu peguei. Tem uma cobertura, acabou. Então, em algum momento, sairia. Essa é razoável. Essa é razoável. Ou a treta, a dificuldade, a coisa não trivial está na volta. Porque para a volta, se você parar para pensar, você quer mostrar que o espaço é compacto, sabendo que para todo espaço Y a projeção é fechada. Então, secretamente, isso está te falando o seguinte: se você tem um espaço que não é compacto, então essa cobertura para o seu espaço, que não tem subcobertura finita, em algum sentido ela codifica um espaço topológico que a projeção não vai ser fechada. Então a ideia é, se o espaço não é compacto, a gente constrói um espaço que vai fazer isso aqui furar. Então, você, a partir disso, vai construir uma testemunha. Isso não é óbvio que isso deveria valer, assim. Tem modos muito complicados de demonstrar isso. Eu já vi demonstrações disso aqui, usando compactificação de Stonecek. Que tem umas muito estranhas. O Engelking, eu acho que faz assim. Eu posso estar enganado, mas tem umas demonstrações cabulosíssimas disso mesmo. Dá para fazer de um modo quase ingênuo. Bonitinho. Então, eu menti para vocês que para fazer o 2 implica 1, eu não vou usar as coberturas abertas. Por mais que dê para fazer com coberturas abertas. Eu vou usar filtro. Quando eu fiz essa demonstração no curso de espaços métricos, como não podia usar filtro, eu retraduzi ela toda para coberturas. E aí, na minha memória, eu lembrava que eu tinha feito ela para coberturas, mas não nesse texto. Mas a ideia, então, é, para isso aqui, dado um filtro próprio, a ideia é mostrar um filtro próprio F, demonstrar que F tem ponto aderente. Pulo do gato. O filtro próprio Dado um filtro próprio F em X, a ideia é mostrar que F tem ponto aderente em X. Tá? Então agora pulo do gato. Adoro essa expressão. Pulo do gato. Vamos definir Y como sendo X
união, um ponto no infinito. Mas eu posso dizer, posso usar o próprio filtro como sendo ponto no infinito. Ele só está aqui marcando um ponto extra que eu adicionei, tá? Se quiser chamar isso aqui de infinito, pode. Não faz diferença. A topologia que a gente vai colocar vamos dizer que A contido em Y é aberto se, de duas uma, aquele mesmo truque de sempre. Só ver se é isso. É isso mesmo. Se, só para eu definir a notação, vocês preferem que eu chame de infinito ou que eu chame de F? Tanto faz? Você prefere o quê? Tá. Isso lembrou uma outra piada, o modo como isso aconteceu me lembrou uma piada de lógica, que, tipo, acho que é 3 lógicos chegam num bar. 3 lógicos chegam num bar. Aí o garçom pergunta pro primeiro, vocês vão querer cerveja? Aí o primeiro fala, não sei. Não, como é que é não? Todos vão querer cerveja? O garçom pergunta, todos vão querer cerveja? Aí o primeiro lógico fala, não sei. O segundo fala, não sei. E o terceiro fala, sim. E aí ele leva a cerveja para todo mundo. Foi exatamente assim. Explica a piada ou não? Sim. É crédito ou débito? Sim. Só para explicar a piada, se o primeiro lógico não quisesse, ele já ia ter dito não. Então ele já saberia que não é verdade que todos querem. Então ele falou, não sei porque ele queria. Ele não sabia dos outros. O próximo falou, não sei porque ele também queria. O último, como era o último e ele queria, sim. Mas tá. Eu lembro dessa piada porque fizeram a pergunta pro chat GPT, e aí, para resolver isso, e ele falou que ele não tinha entendido e foram discutindo com o chat GPT até o chat GPT entender. Mas tá, então vamos dizer que A contido em Y é aberto se esse símbolo extra não pertence a A, ou isso aqui acontece, ou esse símbolo de infinito pertence a A, só que esse A eu vou fazer assim, A menos infinito pertence a F. Porque, tem muita coisa acontecendo. O F é um filtro no X. Então, quando eu pego um subconjunto desse Y, que é o X com esse ponto extra, ou esses subconjuntos estão todos no X, não tem o infinito, e aí dane-se, eu deixo ele sendo aberto mesmo, ou esse subconjunto que eu peguei é alguém do X junto com esse ponto no infinito. Qualquer subconjunto do X é aberto. Qualquer subconjunto do X é aberto. Agora, os subconjuntos que são da forma alguém do X unido infinito vão ser abertos se a parte que mora no X está no filtro. É uma topologia porque F é filtro. Então, exatamente por F ser filtro. Tem alguma intuição por trás disso? Porque se parar para pensar, isso lembra aquela construção do espaço topológico a partir da net. Em algum sentido, é como se você estivesse querendo dizer que o que você quer que
que seja capturado pela convergência é o que esse filtro diz, em algum sentido. Você está meio que dagando é uma pergunta. Nossa, tem coelho nesse negócio. Tá, eu vou guardar essa ideia. Tipo, por que isso funciona pode ser interessante. Mas, enfim, isso é uma topologia pois F é filtro. Interessante. Hã? Interessante além desse problema. Não, é que eu acho que essa ideia pode ser útil para algumas outras coisas. Tipo, tem alguma coisa escondida aqui. Pode ser só uma impressão de sexta-feira mesmo. Assim, ela, aqui agora você não viu outros associados aqui. Eu acho que eu já vi, mas sempre como ferramenta. Sempre como ferramenta. Porque no fundo isso tem uma cara de Alexandrov, que é tipo. Se for o grafite, talvez seja. Se for o grafite. Sim, mas tem uma cara de que está compactificando alguma coisa em algum sentido, mas não exatamente com uma capacidade explícita. Enfim, eu estou inventando palavras já. Porque é 12:19 e eu já estou estourando a paciência de vocês. Afirmação, tipo, isso aqui sendo um espaço topológico, por hipótese, a projeção em Y, quando você faz x cartesiano Y em Y, é fechada. Tá. Eu não vou provar que é topologia, porque se você sentar para tentar fazer, você vai ver que vai ter que ser. Porque, essencialmente, porque o F é filtro. Então, exercício. Mas, uma vez que isso é um espaço topológico, eu tenho o direito de usar a hipótese. Projeção é fechada. Aí, agora, a coisa fica linda. Ó, veja. Considere D como sendo o conjunto da forma XX, tal que X pertence a X. Isso aqui está contido, eu vou até colocar contido propriamente no X cartesiano Y. Então, é como se eu tivesse pegado a diagonal. Porque isso aqui é quase o X cartesiano X. Só tem uma linha a mais assim, no cartesiano. Tá? Agora, note que se a gente fizer isso aqui, e aí praticamente acabou, se você fizer a projeção do fecho dessa coisa, isso aqui vai ser igual a isso aqui. Isso é o fecho do X, eu vou colocar aqui em Y, e isso aqui é o Y. Essa igualdade é porque a projeção é fechada. Porque você vai ter, como a projeção é contínua, a imagem do feixe está contida no feixe da imagem. Você tem essa inclusão aqui. Agora, a outra inclusão sai essencialmente porque isso aqui vai ser fechado. Aí você faz uns truquezinhos lá, isso aqui vai ser fechado. Então, isso é igual ao próprio fecho, mas aí o D está contido no D fecho. Você faz umas inclusõezinhas e sai. Tudo bem? Agora, esse negócio é fechado. A projeção do Y em D, a projeção de D em Y, perdão, é eu pegar todos os caras dessa forma e mandar no Y.
Mas isso eu estou pegando caras da forma xx, eu projetar no y, eu estou pegando essa coordenada que é o próprio x. Então é o fecho do x. Só que o fecho do x nessa topologia aqui é o y, porque veja, o fecho de alguém já contém esse alguém. Para ser o y, faltaria apenas o ponto infinito, certo? Só que o que acontece? Nota que se você pega qualquer pontinho, qualquer aberto em torno do y, dado A contido em y aberto, tal que o infinito pertence a esse A, você tem que A inter x é diferente de vazio. Justamente porque esse cara, se você tira o ponto do infinito, tem que ser alguém do filtro. E o filtro é próprio. Mas aí você considerando x a topologia induzida por esse de y? Veja, eu estou projetando na segunda coordenada. Então esse x está sendo só que é Isso. Sim. Sim, mas eu estou vendo o fecho dessa coisa no y. Ele como espaço de... O x já está dentro do fecho do x. Falta só mostrar que o infinito está. Para um aberto... Exato. Para o infinito, para ser um aberto em torno do infinito, você tem que ter um pedaço que está no filtro. E o filtro é próprio. Mas esse filtro próprio é em x. Então significa que essa parte intercepta o x. Então, qualquer aberto intercepta o x. Portanto, essa coisa está lá. Desse lado sim, mas tem uma sequência convergente 1 sobre 2an, é discreto, converge para o zero. Né? Se é discreto, então basta um ponto não ser discreto para bagunçar o coreto todo. Mas tá, quase acabando. O que acontece? O ponto no infinito pertence a y, que é igual ao x fecho, que é igual ao fecho dessas coisas. Então, existe alguma coisa aqui dentro, no fecho desse negócio, que projeta justamente no y. E a primeira coordenada desse ponto vai ser o ponto aderente. Eu vou escrever aqui, ó. Você concorda que isso está falando que infinito pertence a essa coisa aqui? A projeção desse defecho. D está contido em x cartesiano y. O fecho disso em x cartesiano y ainda está em x cartesiano y. Certo? Agora o que eu estou falando é que o infinito pertence à projeção disso em y. Essa primeira parte você concordou? Sim. Tudo bem? Então... Sim, mas o ponto é, isso que acontecer significa que logo existe um xzinho em xão, tal que quando você faz x com esse ponto no infinito, isso pertence ao fecho do D em x cartesiano y. Afirmação: xzinho pertence à interseção
de todo o fecho das coisas que pertencem ao filtro. E aí, pelo adiantado da hora, 12:28, deixar como exercício. Mas esse pontinho que aparece aqui é o pontinho que vai provar que o seu filtro tinha ponto aderente. Tá? E vai ser verdade porque se você pega... você quer mostrar que o X está no fecho de qualquer coisa dessa forma. Então você pega um aberto em torno do Xzinho e quer mostrar que esse aberto intercepta esse F que você pegou. Mas se você pegar esse aberto que você pegou em torno do X, fizer ele cartesiano com F unido ponto no infinito, isso vai ser um aberto que contém isso aqui. Isso vai ser um aberto que contém esse ponto na topologia do X cartesiano Y. Sendo um aberto que contém essa porra desse ponto nesse espaço, e estando no fecho, você vai ter que isso aqui intercepta D. Mas então tem um ponto da forma ZZ que está aqui dentro. Esse ponto da forma ZZ não pode ser infinito. Então alguém que está no V e no F. Mas então eu mostrei que qualquer aberto em torno do X intercepta qualquer F. Acabou. Fiz. É muito bonito. E aí com isso, eu falei no fim da última aula, você prova umas coisas de modo muito banal, tipo produto de compacto é compacto, produto finito de compactos é compacto, sai com um diagrama usando isso. Tem umas coisas legais. Mas a gente vê isso na semana que vem, 12:30, desculpa. Desculpa mesmo. Valeu. Ó, 1h